Boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque aqui é assim, Jaque. Opa, tem uma convidada ilustre. Minha filha, o tema de hoje, eu vou falar com vocês uma coisa. Bombar, vai bombar. Vai bombar. Sim. E a gente quer agradecer a sua audiência, né? Nesse novo horário, das 19h03, uma terça-feira aqui especial. Hoje é o episódio 39º. Daqui uns dias, a gente já vai fazer os 50, hein? Nossa, você pensar, 39º episódio hoje, daqui a pouco eu faço 50. Passa muito rápido. Muito rápido, voa. Muito rápido. Outro dia a gente estava tendo ideia, né? Mas isso é um papo para outro dia. E hoje eu vou deixar a minha ilustre Kênia, né? Que conhece a doutora Jaqueline da Mata, para poder falar um pouco. Então vamos lá, gente. Jaqueline, querida amiga, doutora Jaqueline da Mata, que é médica especializada em psiquiatria, que atua há mais de 10 anos com saúde mental, que é tão importante, né? Ai, Senhor, em especial da mulher, que vem cuidando aí das mulheres aí, né? Além disso, ela é mentora e palestrante nos temas específicos aí para mulher. E já que agora tem um programa na rádio Minas BH, acertei, Jaque? Isso mesmo. Bem-vinda, muito obrigada pelo convite, né? Por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente para poder falar desse tema tão importante, né? Estamos aqui falando, e a gente fala sempre dessa questão da saúde mental. Os nossos programas quase sempre esbarram alguma coisa, né, Ibra? Nesse já recebemos assunto. Psicólogas, mas psiquiatra, médica, né, com especialidade na psiquiatria, é a primeira vez. E a gente está ansioso para entender umas coisas. Começa consultando a gente. Ixi, Maria e Jaque. Brincadeiras à parte, Jaque, mas é porque a gente está vivendo um momento em que essa questão da saúde mental nunca teve tão alta, né? E são muitas coisas, né? E você é especialista em saúde mental, sobretudo da mulher. A gente fez vários episódios no mês de maio, tratando sobre maternidade, né? Importante. E aí acaba que as pessoas, elas estão mesmo adoecidas, isso é fato, não tem como negar. E fora os fenômenos que a gente tem visto aí na mídia digital, né? Nas redes de bebezinho reborn, de gente que se identifica como animal, cada tem coisa. Pouquinho de tudo, né? Toda hora é uma moda nova, né? E aí, o que você traz pra gente, assim, de mais novo, em termos, assim, dos estudos? Realmente, a gente está vivendo uma epidemia, isso é fato. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês no podcast, gente. E falar, assim, que pós-pandemia aumentou bastante. Vou te dar uma dica, Jaque, igual da última convidada. O que acontece? Braço. É porque a câmera que tá pegando você, ela pega lateral. Então você não precisa olhar pra ela, não. Você pode olhar pra gente, mas é porque sua mãozinha vai tampar esse rosto lindo. Lindo. Eu falei, aqui a gente só fala, quando a gente só traz mulher de poder. De poder. Não, então, obrigada. Porque eu tenho, gente, essa mania de mexer. Todas nós, eu também fico aqui assim, segurando. Vou segurar. Mas, assim, pós-pandemia, teve um aumento aí, explodiu essa questão de saúde mental, né, gente? Que pandemia já foi uma época difícil, né? O isolamento, as incertezas, as pessoas perderam familiares, entes queridos. Então, isso tudo, ansiedade, depressão, tudo aumentou, assim, né, com a pandemia. E as pessoas também, um lado bom, que as pessoas conscientizaram da necessidade de procurar ajuda. Eu acho que eu percebo isso, uma conscientização maior de procurar. Está diminuindo, ainda tem muito preconceito, tabu, mas está diminuindo. Eu acho que isso vem melhorando. As pessoas, hoje, assim, vem muita gente, assim, que é a primeira vez que vem procurar, que está em sofrimento e vem me procurar. Então, assim, eu percebo que as pessoas estão mais conscientes disso, isso é importantíssimo, mas a gente sabe que foi um divisor ali, antes da pandemia e pós-pandemia, assim. O Brasil, mesmo antes da pandemia, já era um dos países mais ansiosos do mundo. A gente ganha nesse ranking aí, infelizmente, né? Continuamos aí também em depressão, também estamos alto também as estatísticas mostram. Então, assim, a gente precisa cuidar, é um momento de refletir. Eu acho que é super importante dar essa pauta, essa voz aqui para o programa, para ter essa voz, a gente falar sobre isso.
E eu gosto muito da saúde mental da mulher, que é o que eu amo falar. Que eu falo assim, que como eu falo assim, que eu atuo há muitos anos, mas na pandemia eu também precisei, tive um burnout, depressão, ansiedade, e ali eu vi a necessidade de ter, que a mulher precisa de um acolhimento especial. Talvez, sabe, que precisa de algo que é diferenciado, assim. E eu falei assim, gente, eu vou focar nisso, vou estudar, vou focar nisso de atendimento das mulheres, de focar com empatia, com cuidado, com respeito, sem julgamento. Então, acho que é uma missão minha, assim. Ô, Jaque, você acha que a procura tem sido maior, né, para a questão da psiquiatria? Ainda a gente sabe que ainda tem muito tabu, como você comentou, mas você acha que a participação de pessoas, talvez assim, né, com mais expressão, por exemplo, a gente teve o padre Fábio de Mello, pessoas, né, que têm uma expressão grande, influenciadores, né? De modo geral, pessoas que têm uma visibilidade maior falando do tema, eu acho que acaba ajudando. Você acha que isso contribui para que a gente consiga ir aos poucos desmistificando essa ideia, né? Porque antigamente a gente achava assim, ó, quem vai ao psiquiatra é louco. Quem vai ao psiquiatra, até no psicólogo, tá aqui que foi, filho, tá com problema. Tá grave, né? E não pensando que, na verdade, o sofrimento é parte inerente do ser humano, né? Estou lendo o livro do Viktor Frankl, que está sobre os escritos, né? Sobre 2 conferências que ele fez. E é isso, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano. Não tem como ninguém fugir. Não, lógico que essas figuras públicas, né, quando vem Figuras públicas, essa palavra, que elas vêm e falam, e eu acho que abordam esse tema, isso é ótimo, porque eu vejo que as pessoas se espelham nela, né, as pessoas veem ela como, são referências, né, então, isso ajuda a desmistificar, porque torna... Mas naturaliza a coisa, buscar uma ajuda, buscar tomar um remédio, gente, se precisar, se está em um sofrimento profundo, precisar tomar um remédio, né? Então, e hoje, assim, os tratamentos, eu falo que também eles evoluíram, o tratamento, antigamente tinha mais efeitos colaterais, hoje tem menos efeitos colaterais, tá mais moderno, então é mais seguro, é muito mais tranquilo, assim, e eu acho que é bem importante a gente falar por isso que eu gosto até de contar a minha própria história também do meu burnout, para naturalizar que isso qualquer qualquer pessoa, você viu todo que o mundo padre, pode passar, né? Porque às vezes as pessoas têm aquelas falas, que é falta de Deus, que é falta de fazer. O padre Fábio de Mello. É ignorância. É ignorância. Você falou tudo. Então, e quando ele... E a ignorância aqui na etimologia da palavra, tá, gente? Que é ignorar algo, né? A ideia de não conhecer. Não conhecimento, a falta de conhecimento. Mas ainda assim, às vezes a gente... E eu vejo um outro fator que leva as pessoas, dificulta as pessoas a procurarem, que elas acham assim, eu tenho que dar conta sozinha. Estou passando por uma dor, por um sofrimento, não vou dar conta. Às vezes a pessoa vai deixando para depois, postergando, assim. Não, mas eu vou conseguir, é só eu dar conta. Então, assim, eu acho que isso também é a gente pensar assim, gente, qual que é o problema de pedir ajuda? Todo mundo pode pedir ajuda. Às vezes eu vejo as mulheres têm muita dificuldade em pedir ajuda. Tá sempre cuidando dos outros e quando é a hora dela ser cuidada, tem uma dificuldade. Então, você pegou um gancho aí eu queria até retomar. No início desse ano, eu voltando para a consulta de retorno com o meu psiquiatra, aí, como é que você tá, Ivna? Tal. Aí ele virou para mim e falou assim, aí eu falei assim, eu tô mais ou menos, assim, ele falou o quê? Eu falei assim, eu acho que a crise dos 50 chegou para mim, eu acabei de completar 50 anos, dia 2 de junho, então assim, eu falei, eu acho que a crise chegou para mim. Ele falou assim, mas é muito comum nessa fase da vida, nessas transições, dessas idades, 40, 50, 60, a gente tem uma crise, assim, é meio normal isso. Eu falei, não, mas nos 50 é diferente. Aí ele virou e falou assim, por que é diferente? Aí eu virei e falei assim, é diferente porque, sei lá, eu sou da geração que comprou uma ideia, ou acreditou nisso, que quando eu tiver 50 anos, a minha vida vai estar assim e assado. A gente pensa, os 50 anos, vou voltar uns 20 anos atrás, ou talvez até com 30, 20 anos, quando eu tinha, você pensa assim, nossa, quando eu tiver 50 anos, minha vida vai estar toda organizada, né? Ela vai estar estabilizada. E aí você está trabalhando não só dimensão financeira, mas também como dimensão emocional,
né? Você vai estar fazendo você vai estar mais consolidado em algumas coisas e tal. E de repente você percebe que também é fruto do tempo atual que a gente está vivendo, que as coisas escorregam a mão, né? Sim, é o que o Bauman vai chamar de sociedade líquida, tudo sai. E aí ele virou e fez o seguinte comentário, Jaqueline: mas essa história que falaram pra gente, a gente acreditou, é a maior mentira do mundo, isso não vai existir nunca. E não vai, né? Não vai. E isso eu acho, aí eu quero chegar nessa questão que você pegou de procurar ajuda e tal. Esse movimento todo que a gente vive hoje, assim, de uma venda de felicidade, de uma venda do você pode tudo, de uma venda da sua melhor versão, tudo isso não adoece também, acaba no colocando a régua lá em cima. Eu lembro daquela Ingrid Guimarães, que é cômica, tem um vídeo dela, né, que viralizou, porque ela fica assim: quem é que inventou que a gente tem que equilibrar prato? Meu Deus do céu, eu quero quebrar todos os pratos. Eu achei tão sensacional que esse vídeo foi como se fosse um desabafo dessa mulher, né? Como é que você vê isso? Não, porque colocam padrões, né? Ah, não, com tal idade você já tem que estar, sei lá, casada, com filhos, num emprego assim, ganhando, formando muito bem, e tudo, tipo assim, dos 50 você não pode. E padrão de corpo, de aparência. Padrão de tudo. De tudo. E isso gera muita ansiedade, gera muita cobrança. Aí a gente começa a se cobrar também, a cobrança interna, que eu vejo que é muito grande. E isso vai gerando muita ansiedade. E também, sabe o que eu penso? Que às vezes a gente coloca tão alto ali que a gente acha que só vai ser feliz quando chegar naquele padrão. E nunca está satisfeito, sempre está frustrado, porque nunca alcança. E a gente não curte o momento, não vê as coisas boas que a gente tem nesse momento, agora. A gente não desfruta daquilo. E depois a ansiedade vai virar angústia, porque não viveu o passado direito. Quer dizer, o ser humano é complexo, né? Sim. Eu penso igual... A felicidade está no presente, né, gente? É igual a gente fazer uma viagem. Você quer ir pra Disney, vamos supor. Em vez de você aproveitar, quando você planeja viagem, não sei o quê, você fica só pensando, não. Como que vai ser lá? Como vai ser lá? Mas você não aproveita, assim, que é tão legal. Igual quando a gente planeja uma viagem, a gente organizar, pensar quais roteiros, o que eu vou fazer. Isso eu acho que é a vida. A gente ir vivendo esse momento e aproveitando a paisagem. Você vai de carro, vamos supor que você vai de carro lá pra Disney, você está lá nos Estados Unidos. E você não vai aproveitar o caminho, conhecendo, vendo o que está ali na paisagem, entorno, né? No entorno. E às vezes você não aproveita. Eu estava lendo isso num livro ontem, que aí eu gostei dessa analogia que ele fez, da vida ser assim. Às vezes tipo que a gente fica tão focado assim na meta que esquece ali o processo. Kenna vive falando isso. É porque o James Clear, do Hábitos Atômicos, fala exatamente isso, né? Assim, ele transforma assim: o nosso foco deveria ser na jornada e não necessariamente na meta e na chegada. Porque a meta ela vai ser muito superada. Se a gente estiver com foco na jornada, a nossa meta ela quase sempre vai ser muito além, né? Assim, até do que a gente pensou. E também eu acho que isso é menos angustiante e traz a gente para aquilo que realmente faz sentido. É o presente. É a ideia das micro-vitórias. Eu escrevi recentemente no meu blog sobre se as pessoas celebram as micro-vitórias ou os pequenos, né? As pequenas conquistas. Porque elas talvez sejam coisas desapercebidas, do tipo assim: olha, hoje eu consegui não mandar ninguém para nenhum lugar no sinal. No trânsito. Pode parecer bobo, mas isso diz de você, diz da sua percepção do mundo, de como que você quer um mundo melhor, em pequenos atos, pequenas coisas. Eu consegui não brigar com meus filhos hoje, consegui ser mais amoroso. Ou seja, celebrar as pequenas vitórias, as micro vitórias, né? Que às vezes a gente fica muito presa lá à conquista, a viagem para Disney. Isso. Né? E até se for viagem para Disney, o que se faz nessa jornada até chegar lá, a Disney, né? Tanta coisa que acontece. E que é o gostoso, né? São os preparativos. É você imaginar o roteiro, fazer pesquisa, gastar tempo e energia fazendo aquilo. Tipo assim, não que você não vai aproveitar a viagem em si, mas aquela é tão gostoso quando você lembra, nossa, aquela época eu estava planejando uma viagem que eu estava organizando. Então, acho que às vezes... E também porque às vezes a gente alcança uma meta. Vamos supor que você quer a meta, vamos supor, de trocar de carro. Aí você troca de carro, mas aí... Daqui a pouco você cansa. Aí você já quer uma outra meta, aí você já
quer, não, quero fazer outra coisa, e você nunca está satisfeito também com aquilo que você já conquistou. Se você colocar a sua esperança nisso, né, a sua vitória, a sua felicidade nisso, você nunca vai estar satisfeito. E piora com as redes sociais, porque aí o sarrafo sobe mais, que você fala, nossa, fulano tem 50, tem metade do meu peso, o dobro dos meus músculos, assim, é mais rica. Aí a comparação, que eu acho que deve ser um elemento muito que deve ser muito presente no consultório, né? Imagino que a comparação deve ser assim, todo dia você deve lidar com essa questão de tentar ajudar as pessoas a centrar em si, porque eu acho que o segredo é a gente voltar pra gente. Porque tá voltado, né, no outro, no que o outro conquistou, mas com essa coisa da rede social, né, ficou mais, tipo assim, tá pior isso, né, as pessoas, porque todo mundo posta o que gente, tá lindo, tá perfeito, e a gente fica insatisfeito com a nossa própria vida. Ou então o outro extremo também, sabe? Que eu fico percebendo, a mídia social, ela traz tanto essa noção do desequilíbrio, assim, desse descompasso, que você cai nos extremos. Ora, tá todo mundo vendendo uma vida muito feliz, ora você tem a outra ponta da balança, que é a pessoa se vitimizando ao extremo e expondo situações que são da ordem do privado. Também tem isso. Né? E que chega, você fala assim, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de expor a família, os filhos, da maneira, não estou falando de expor para ter uma vaquinha online. Já perdeu, né, vaquinha online. Não é isso não estou falando de causas sociais, não, estou falando dos extremos. Né? Que já perdeu ali o limite, né? Eu acho que talvez a pessoa já não sabe o que é vida privado, o que é público, já ficou tudo misturado, acho que essa nova... Sim, o que é privado, o que é público, né? O que é da ordem dos amigos, o que é da ordem de todo mundo. E aí, Jaqueline, a gente acabou... maio foi a gente fala mesmo das mães e tal. Eu acredito que dentro do adoecimento da mulher, grande maioria, se eu posso estar enganada, são mães? Ou não? E, tipo, assim, isso é uma pergunta boa, né? Da sua vivência, o que você tem percebido? Não, só falando uma coisa de estatísticas também, tipo assim, nós mulheres sofremos mais de ansiedade e depressão, até 2 vezes mais do que os homens. Isso. As estatísticas são isso, assim. Então, bem... A gente sofre mais ou no índice a gente é um número maior? Porque é diferente uma coisa da outra. Não, tipo assim, a prevalência é maior nas mulheres. A prevalência é maior nas mulheres de ansiedade. É 2 vezes mais. Elas a depressão adoecem mais. Nós mulheres adoecemos mais. Então temos que ter mais cuidado, cuidar mais da gente, da nossa saúde, porque, né, enfrentamos mais, desafios, né? Essa rotina, eu vejo tem muitas mães assim também, porque é aquela rotina de trabalho, de casa, filhos, não é só, tipo assim, né, é uma demanda muito grande para a mulher lidar sozinha, muitas vezes, né, tem, né, que às vezes o companheiro, o marido não é tão presente, né, nem todas têm a sobrecarga. A sobrecarga, assim, isso, ela seria a palavra que adoece hoje, você diria isso? Eu vejo a sobrecarga. É um dos grandes fatores de adoecimento, a tendência burnout, tudo isso. Sim, a sobrecarga. Então, vejo que essa sobrecarga de trabalho, às vezes também questões de relacionamento também é uma questão que é muito frequente, assim, problemas no relacionamento, relacionamentos abusivos, isso também é um fator de adoecimento também. Pensando aqui nos principais, assim, que eu vejo, você atende, né? Que eu atendo, sim, mas pensando nessas questões de sobrecarga ali materna, de relacionamentos também é um outro ponto, que é uma dor, né, que tipo assim, a gente, né, tá num relacionamento abusivo, isso aí e às vezes a pessoa custa a perceber que tá a ter fôlego para sair, pra sair. Nem sempre dá conta e nem consegue, porque aí vem a questão financeira, não consigo nem emocional, conceber. Tipo assim, uma dependência emocional, às vezes não é só a dependência financeira, eu acho que às vezes é pior até a emocional, porque a pessoa tá ali naquela trama ali e tipo, ela, né, pensa assim que a pessoa fica com a autoestima muito lá embaixo, então acha assim, ninguém mais vai me querer, só esse cara, e ele promete que vai mudar, aquele entra discurso que a gente já sabe, né? E sempre naqueles, né, aí né, começa ali o abuso, aí melhora um pouquinho, volta de novo. Então isso dá uma grande carga de sofrimento. Ô Jaqueline, uma coisa que a gente não vai poder deixar de falar, teve gente que sugeriu esse tema pra gente e tal. A gente não queria ficar dando tanto ibope para isso, porque eu acho que já deu muito, mas também não pode deixar de falar. Nós estamos diante de uma médica psiquiatra, então a gente precisa. Vamos perguntar. Eu queria entender, como é que você avalia
todo esse alvoroço em torno do bebê reborn que aconteceu, né? Ainda está aí na mídia, mas assim, aquele boom que é político propondo. Quer dizer, vamos começar do início. Como é que você avalia esse fenômeno? Não, assim? Eu vejo assim, a gente tem que ver, eu prefiro ver caso a caso, porque para cada mulher pode ter muita, o bebê reborn pode representar, às vezes uma mulher que quer ser mãe não consegue, né, questões de infertilidade, ou que uma tentante, ou que perdeu, está passando por um luto, ou, né, questões de estar se sentindo sozinha, ou vontade de maternar e não conseguir do jeito tradicional, vamos dizer assim. Sim. Então, eu acho que eu prefiro ver com mais um olhar, que eu acho que foram um olhar muito julgador, né? Muito crítico, de zombaria, de tipo assim. Eu prefiro ver com um olhar mais acolhedor para essa mulher. Que sofrimento que tá? Que tem por trás disso? Que dor, que falta que ela está tentando suprir com o bebê reborn, tendo um comportamento assim, né, que é fazendo chá revelação, chá, né, que eu acho que eu vi algumas matérias falando disso, né, de festinhas pro bebê reborn. Mêsversário. Pro bebê que não tem crescimento de passagem, né? Então, assim, eu falo assim, que às vezes alguma dor ali por trás, sabe? Eu acho que a gente... Porque, assim, eu também vejo, assim, que a pessoa só tem um bebê reborn, tem, assim, uma coleção... Qual que é o problema? Qualquer outra coleção, figurinha. Homem não coleciona bonequinhos aí de carrinhos, figurinha de futebol, né? Aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Pro homem tá tudo certo. Da mulher tem um bebê reborn, que é um bebê mais real, assim, né? Com características mais reais. Aí já é louca, já é ridícula, já, sabe? Sempre. Aí colocando a mulher nesse lugar, voltando pra essa mulher, da mulher doida, da mulher porque aí trouxe à tona o seu tema de estudo, né, que é a saúde mental da mulher. Quer dizer, a mulher tá tão adoecida que tá projetando no bebê e tal. É interessante, você falou do luto, né? Eu pensei muito nisso, porque uma vez eu li uma reportagem, até da revista Encontro, aqui de Belo Horizonte, falando sobre mães enlutadas, né? Que é uma dor sem nome. Sim. E aí, mostrou a história de uma mãe que ela tinha o quarto do filho todo montado, né? Ela criou, sabe esses displays que tem de publicidade, que você coloca um personagem assim, faz aquele recorte, a silhueta, e ele fica ali, se você andar assim despercebido, você até assusta achando que a pessoa tá real. Ela fez um do filho e ela pediu para ser produzido um bebê reborn, isso já tem tempo, deve ter uns 10 anos, desse filho com uma foto. Então, até mostrou assim, era muito parecido, porque tem artistas que conseguem fazer muito próximo da foto que você enviar da criança. E aquela mãe ficava com o quarto trancado, a dor dela era essa, ela não dava conta de elaborar, mas então o quarto era tudo isso e tinha lá o bebê tanto pequenininho quanto o bebê um pouco maior, bebê não, o filho já desse tamanho assim. Bom, então isso é fato, existe o lado de coleção, eu tenho uma filha de 20 anos, eu me recordo que uma prima, ela tem uma filha da mesma idade, na época deu uma bebê para ela, quando estava bem novinha no Natal, eu falei, achei que era uma coisa mais linda do mundo. Fui pesquisar, era tão caro que eu desisti. Então, assim, isso já existe há muito tempo, né? Sabe a suspeita que eu trago? Eu até discuti isso com o Kênia, e para mim, pode ter um caso ou outro de um adoecimento mental ou de uma dor, mas a grande maioria, para mim, é pegar a carona como fenômeno comunicacional, ou seja, o algoritmo está mandando todo mundo falar desse assunto, então eu também vou falar, eu vou criar vídeos, porque são coisas que são tão absurdas, que é óbvio. Porque não dá para acreditar que seja real. Então vou pegar, se a mãe está lá fazendo, olha, isso para mim eu fiquei pensando, você é mãe de um bebê reborn e tal, e você vai gravar a rotina daquele bebê, dizendo que ele está passando mal, que você tem que correr para ele para o hospital, que esse é o que viralizou, o principal, né? Fora o encontro das mães do Ibirapuera, mas esse encontro das mães talvez super tranquilo, que era de colecionador. Eu acho que não é nada. A grande imprensa pautou isso, o encontro das mães no Ibirapuera. Quando a grande imprensa pauta, tem até uma teoria da comunicação que fala isso, Agenda né? 7. Chama Agenda 7, ou seja, todo mundo tende a começar a conversar daquilo. Falar daquele tema. Uma teoria que foi formatada na época de TV e jornal, nós não falávamos de mídia social. É velha, né? Teoria velha, mas que existe. Se a imprensa começa a falar de um assunto muito, aquilo parece que... E você tem a sensação daquilo muito maior do que é o fato. É repetido de forma temática, de forma igual, se fala da mesma coisa, com o mesmo viés. Todo mundo começa a falar daquilo. Talvez seja muito menor o número disso do que exatamente. imagina. Então, às vezes
casos isolados. Que aí deram uma explosão. Generalizou. E aí a bola da vez agora é essa, daqui a pouco vai ser outra. Vai ser outra. Então, aí eu voltando aqui no caso da mãe. Aí eu fiquei pensando, ela vai gravar um vídeo e tal, e viralizou. E aquilo vira uma máquina viral. Por quê? Ela faz o vídeo todo mundo acha tão absurdo, e quando você acha muito absurdo, você faz o quê? Você compartilha com uma pessoa para poder falar, gente, olha que absurdo. Aí aquilo vai viralizando, e aí tem os produtores de conteúdo que vão fazer comentários, porque tem muitos produtores de conteúdo que são só fazendo reação ao conteúdo. Aí fica aquele tanto virais, de gente, que eles já pegam carona no viral. No viral, e aquilo vai, e aí a grande imprensa compra isso, leva para Fantástico, leva para não sei o que, aí a coisa vai tomando essa proporção. Chegar no Fantástico, eu também achei que, sabe? Eu achei um pouco forçação de barra e também achei mal abordado, assim, como também jornalista, eu achei que eles abordaram de maneira estranha, assim, eles não se posicionaram de verdade, eles poderiam ter dito do que a gente fez aqui, ó. Tipo, olha, existe trazer um especialista. Eu achei muito raso, eu achei que quase que fizeram a mesma coisa que as redes sociais. Explorando apenas a mãe ali. Por que você tem, né? E tal. E aí, isso foi. Bom, agora vamos entender o país chamado Brasil. Quando aquilo vai para Congresso Nacional. Sugestão de lei e tal. Então, quando o vereador. Quando o vereador sugere que seja aplicada uma multa para quem levar bebê reborn no hospital e tudo, e aí a imprensa vai pautar de novo. Aí vai procura secretário. Quis aparecer em cima dessa pauta. Procurar secretário de saúde para procurar a Secretaria de Saúde Municipal. Não existe nenhuma ocorrência, nenhum caso. Aí eu parei para pensar. A mulher que estava, que o vídeo viralizou dela arrumando a menina correndo, eu ainda fui no hospital, corri, graças a Deus, chegou a tempo, consegui salvar o menino, enfim. Não apareceu ela no hospital, não, Tá vendo? Não, e eu pensei nem apareceria. Chegasse uma mulher com um bebê reborn falando, será que a gente não tinha que acolher, escutar essa mulher? O que está acontecendo? Qual que é a dor dela, que está por trás daquilo que ela está fazendo, daquele ato, do que só julgar, condenar, pagar uma multa. Eu gostei muito dessa sua fala, assim, eu acho que é acolhida, mas você, né, como alguém que cuida da saúde mental, por trás de qualquer manifestação um pouco fora do normal, do padrão, você tende a perceber que há um sofrimento ali. Então, assim, onde está a raiz disso, né? Assim, é uma mãe lutada, né? Que, assim, eu fico imaginando, porque eu não consigo conceber a possibilidade de perder um filho, assim, eu não consigo nem imaginar a dor que deve ser, assim, né? Um sofrimento. Falando de julgamento, outro assunto também, outro assunto que teve quente recente. Nessa confusão toda de reborn, o Padre Fábio de Mello, que já vem sofrendo uma depressão, foi super criticado, porque ele comprou uma bebê reborn com síndrome de Down, como homenagem à mãe, porque segundo ele, a mãe com quem ele tem um vínculo, aí tem toda uma história, quer dizer, isso é o que a gente sabe, ele tem uma história de muito trauma em relação à figura paterna. O pai dele era alcoólatra, ele teve ausência paterna, então ele tem uma verdadeira fixação com a figura materna, que é a mãe. A mãe morreu, de certa forma ele perde essa referência. Ele já deu uma entrevista dizendo uma vez, né, que ele tem uma irmã que apresentava muitos problemas, demandava dele muito emocionalmente, que numa dessas ligações, e aí ele foi buscar terapia para ajudar, ele teve que se afastar dela por uma questão de sobrevivência, assim. Porém, numa desses pedidos de socorro da irmã, ele negou, ele não quis dar assistência, ela suicidou. E ele nem conseguiu chegar a tempo, por causa de agenda de shows, ele não conseguiu chegar a tempo do sepultamento dela. Que história, né? Que dor. Só de escutar, a gente já está aqui sofrendo. E aí nós estamos falando, assim, e de uma pessoa que tem coragem de se vulnerabilizar. Então, caíram matando em cima dele. Caíram matando em cima dele, porque ele estava ajudando. Cheguei a ver um texto falando assim, padre de circo, querendo fazer, vai pegar uma criança, né, para adotar, não sei o que. Quer dizer, gente, é comprar um bebê reborn, entendeu? Não, também não vejo. Por causa da mãe. Problema, assim, aquilo pode simbolizar alguma coisa para ele, significado. Problema. Não é um problema. Que é lembrar, né? A minha vovó Cecília, fofa, o sonho dela, já mais idosa, era ganhar aquela boneca Meu Bebê, que foi o boom da década de 80 e 90. Eu era doida pra ter também. Aquela carequinha. O Meu Bebê. E depois eu tive uma que eu achei que, pra minha época, eu acho que foi assim, uma das poucas, eu nunca tinha visto, porque hoje você vê mais. Eu tive uma boneca que, assim, eu acho que eu desfiz dela
foi a última que eu dei, assim, que ela era negra, do cabelo bem afro, assim, sabe, com a boquinha de gordinho, assim, aquela coisa, aquela bonequinha, tinha um olho verde, né, gente? Tinha que ter alguma coisa, porque eu queria ela, e ela, assim, era raro, não existia. Não existia, naquela época era raríssima. E eu tinha essa bonequinha, que foi a última que eu desfiz, assim, porque ela era muito fora da curva, assim, era muito, né, diferente das que tinha. Mas eu era louca pra ter uma mamãe bebê. Meu bebê, que era a marca principal, era cara, né? Depois tinha e depois foram criando as genéricas. A minha lá. mãe me deu a fofucha, que era metade do bebê, meu bebê, mas era a minha fofucha, carequinha e tal. Então, se a gente for parar pra pensar, o meu bebê, ele é os antecedentes do Reborn. É o que era mais próximo. Era o mais próximo. E a minha avó tinha uma que ela pediu de presente, assim, já com quase 80 anos. Ô, Jaque, quais são aí os sinais que você pode falar para as mulheres, assim, um sinal de alerta, né? Que assim, acende a luz amarela, assim, olha, já é importante que você procure uma ajuda profissional. O que você pode elencar aí para nós? Algumas coisas que são importantes. Por exemplo, uma tristeza persistente, acompanhada de angústia, de falta de prazer, de fazer as coisas que antes gostava, alteração do sono, do apetite, isso prejudicando o dia a dia daquela pessoa, a produtividade no trabalho, as atividades da casa, né, do dia a dia mesmo, da rotina. E também, assim, vamos falar, uma ansiedade extrema, crises de ansiedade, então até explicar o que é, né? Que é aquela coisa que vem ataque cardíaco, falta de ar, dor no peito, acompanhada de medo, de medo de que vai morrer, de que vai acontecer alguma coisa. Então, assim, procura, se isso está frequente, procura e está prejudicando, sempre pensando nisso, o prejuízo que está trazendo. Procura ali um médico, passa por uma avaliação para ver se está tudo ok ou não, se precisa. Não quer dizer que vá já introduzir um remédio, gente. Às vezes vai ser indicado uma psicoterapia, vai ser indicado uma mudança de estilo de vida, exercício físico, sabe, uma alimentação mais equilibrada, saudável, um sono de qualidade. Então vai ser outras medidas, não é só o remédio que o psiquiatra vai indicar para a pessoa, não. Então, assim, acho que a gente pensar que às vezes a pessoa tem receio de, eu vou tomar remédio. E também, se precisar, a gente não tem problema. Qual que eu vejo assim. Ainda bem, tem a solução, né? Tem a solução. A gente tem que pensar que tem a solução, que tem como tratar, tem um tratamento, então não precisa ter receio. Então, esses sinais eu ficaria mais alerta se estivesse acontecendo, se está prolongado, se já tem aí mais de 15 dias, um mês, que isso está se repetindo, que isso está ficando mais frequente e que não está melhorando. Procurar ajuda, passa por uma avaliação. Sim. A burnout, ela traz o que exatamente de sintoma? Assim, você viveu isso na pele? Isso, é um esgotamento mental, sabe? Um cansaço que você não passa mesmo assim, você descansa. Eu falava assim, que eu descansava, passava o final de semana, passava férias e aquele esgotamento, aquela falta de prazer naquilo que você fazia do trabalho, você já não sente mais aquela vontade o trabalho perde o sentido, perde o significado. Por que eu estou fazendo isso? Então, vem esse esgotamento, assim, total né, que aí afeta a concentração, foco, tudo. Isso. Ele pode até desdobrar em outras comorbidades, né? tipo depressão. Que ele é instaurado, ou digamos, starta-se pelo excesso do trabalho. Do trabalho, né? A sobrecarga do trabalho. E a partir daí pode ter milhares de outras coisas quando não tratado. Né? Não tratado. Então, aí às vezes tem que tomar um medicamento também, né, gente? Se aí já começar com um quadro de uma depressão, uma ansiedade associada ali junto, aí já o tratamento medicamentoso também entrar. Não. Que conversa boa, né? Foi demais. A gente falou de vários tópicos. E passa tão rápido, a gente nem dá conta. Jaqueline, olha, a gente quer agradecer muito sua presença aqui. A gente tem um presente toda vez que dá pra ela, dá, né? Piadinha. Ai, que lindo, gente. Dá pra ela, né? Pode abrir agora. Se rasgar, não tem problema não, pode. Pode. Ai, gente, que lindo. Você lembrar da gente. Que é pra você lembrar da gente, tá? Todos os dias. Eu adoro. Ai, amo xícaras, amo café. Eu adoro café, então vou lembrar, vou deixar no meu consultório. É pra uma diva de verdade. Aí, ó, tem outra frase. Diva não bebe café, diva se reconecta, isso mesmo. E diva? Diva não bebe chá.
Diva se acalma. Ai, que ótimo. Você é uma super diva, viu? Obrigada, gente. Né? Eu amei estar aqui. Muito obrigada, Jaque, viu? Eu acho que é muito importante a gente. E posso deixar meu arroba? Deve, vai estar também. Vai aparecer. Vai aparecer, né? Vai aparecer, arroba DRA Jaqueline da Mata. Mas vai também estar na descrição do vídeo. Para as pessoas também acompanharem. Na hora que você abriu a boca aqui, já aparece. Já aparece. Aqui nós estamos chique, bem. O nosso produtor brilha. Já deixa lá toda vez que eu... Então me acompanhe, gente. Vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede social, acompanhando o meu trabalho, que eu adoro falar sobre saúde mental, sobre autocuidado. E, por favor, se cuidem, priorizem sua saúde, se priorizem, façam, né, se reconectem. Eu acho que é importante a gente se reconectar com a gente mesmo. Acho que todos os dias a gente tirar um tempinho pra gente, sabe? Eu sempre peço meus pacientes isso. Tira um tempinho todos os dias pra fazer o que você gosta ou não fazer nada. Tchau, gente. Hoje tchau, obrigada. Nossa, põe a Aurora aí pra fazer o brinde também. Aurora. Aurora. Mãe, você carregou bem a Aurora, não. Diva pode. Diva, tchau, tchau. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e venha toda terça com a gente. Conteúdo bacana, novo, surpreendente aqui no Viva Sua Real Beleza. Tchau, tchau.